Fala, minha rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpites do NerdBet e hoje analisando os jogos deste sábado, uma lista de jogos bem bacana, uma super lista de jogos, como você já sabe, tá chegando o fim aí da temporada europeia. Hoje temos mais fim de temporada, temos o fim aí da Itália Série A, temos também o fim da França Liga 1 e também temos alguns jogos Copa, temos Brasileiro, Série A e Série B. Bom, na próxima semana algumas competições já não vai estar mais em andamento, pois chegou ao seu fim. Como neste sabadão ainda temos opção, então se gosta da ideia, já se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer o canal e bora para os jogos. Rapaziada, começando a nossa primeira análise pela Copa da Inglaterra, o jogo do Manchester City versus Manchester United, início às 11 da manhã. Bom, como já era de se esperar, o City é favoritaço nessa partida. As casas também entendem isso, pagam uma odd de 1,50. Só que eu acreditaria que a odd ia ser aproximadamente 1,70, 1,65, mas está pagando uma boa odd aí a equipe do City como favorito. A equipe do United é considerada zebra, paga uma odd de 5,75 e o empate 4,75. Vale ressaltar também que na final da Champions, o City está pagando uma odd mais baixa que isso, uma odd aí de 1,42 na final da Champions em cima da Internacional. Bom, vamos para o que interessa. A equipe do City vem a 3 vitórias, um empate e uma derrota recentemente. Vale ressaltar que o City, quando estava na disputa do título pela Premier League, não perdeu nenhum jogo aí em sequência, tomou o título do Arsenal. É uma equipe que vem a 5 jogos aí, em 2 dele saiu mais de 2,5, e a equipe do United vem a 4 vitórias consecutivas, vem de apenas uma derrota nos últimos 5 jogos. Lembrando que em 2 deles também saiu mais de 2,5. Nos últimos 2 confrontos foi duelo para muitos gols. Uma vitória do City por 6-3 e uma por 2-1 para a equipe do United. Vamos ver aqui a equipe do City em Copa diante do United. O City levou a melhor, 2-0. O United levou a melhor, ou seja, nos últimos 3 confrontos aí em Copa, o City levou a melhor. Para essa partida, acredito que o City deve se consagrar campeão dessa edição. É uma equipe que joga muito bem, mas também vale ressaltar que temos também o Manchester United, é uma equipe que surpreende quando quer surpreender. Então não vou acreditar no Back City, vou acreditar no jogo para ambas as equipes marcam. E se você quiser ser mais conservador, acredite também no jogo para mais de 1,5 gols. Se você é aquele camarada fanzaço no City, Back City. Se você é aquele camarada que acredita em a opção de mínimo possível zebra, é uma opção também, já que é clássico. Continuando, vamos agora para a Itália Série A, última rodada, Torino versus Internazionale. A equipe do Torino é uma equipe que vem a 2 empates e 3 vitórias, 5 jogos de invencibilidade. Lembrando que em 3 de 5 saiu mais de 1,5. E lembrando que a equipe da Inter vem a 4 vitórias e uma derrota nos últimos 2 confrontos, um empate e uma vitória da Inter. A Inter que vai enfrentar um Torino em casa, que não é uma equipe tão forte, vem a 2 derrotas e 3 empates. 4 jogos em MC, nos últimos 4 jogos em casa saiu ambos marca, e a Inter fora de casa 4 vitórias e uma derrota, lembrando que em todos eles saiu mais de 1,5. É uma equipe que está na terceira colocação, ainda tem chances de ficar com esse vice-campeonato, a equipe da Internazionale. E a equipe do Torino não chega mais em lugar algum, é apenas cumprimento de tabela. Ambas as equipes é cumprimento de tabela, mas a Inter ainda tem um objetivo, que é ficar com essa vice-liderança, tem o segundo melhor ataque da competição, então tem uma moral para essa partida. Antes mesmo da Champions, vou acreditar na Internazionale com empate. Continuando, a Alemanha, Copa da Alemanha, o jogo do RB Leipzig versus Frankfurt, início às 15 horas.
A equipe do RB Leipzig vem a 5 vitórias consecutivas. Em 4 delas saiu mais de 2,5 e ambos marcam. E a equipe do Frankfurt vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em todas as 5 saiu mais de 1,5. Em 4 delas ambos marcam. Nos últimos 2 confrontos, 1 vitória para cada lado. Atuando em casa, mas essa partida não é na casa do Leipzig, é no campo neutro. Mas quando atua como mandante, o Leipzig vem avassalador, vem a 5 vitórias consecutivas. Frankfurt fora, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória para esta partida. Temos 2 boas opções. A primeira, sem dúvida, é o mercado para mais de 1,5 gols, pagando uma odd aí legal. E a nossa segunda opção é o mercado para ambas as equipes marcam. Então, é a nossa visão. Vamos agora para a França Liga 1, o jogo do Brest versus Rennes, última rodada para essas equipes. Bom, esse jogo tem início às 16 horas, a equipe do Brest vem a 4 vitórias e 1 derrota. O Rennes também vem a 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Brest, em 4 dos últimos 5 jogos, bateu mais de 1,5. E a equipe do Rennes, em 5 jogos, bateu mais de 1,5. Nos últimos 2 confrontos, deu Rennes. Para essa partida, o Brest vem a 5 vitórias em casa. Enfrenta o Rennes fora de casa, que vem a 3 derrotas e 2 vitórias. É um jogo de apenas comprimento de tabela para a equipe do Brest. E é um jogo muito interessante para o Rennes, que ainda busca uma vaga direta na Liga Europa, já que neste momento está com a vaga ameaçada na Conferência Liga, porque o Mônaco tem a mesma pontuação. Então, mesmo fora de casa, tem que mostrar o futebol, tem que vencer, uma coisa complicada, mas acredito que pode acontecer uns golzinhos nessa partida. Então, acredito também no mercado para mais de 1,5 gols. Ainda na França Liga 1, temos outra decisão, Nice versus Lyon. Início às 16, a equipe do Nice vem a 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Em 3 dos últimos 5 jogos bateu mais de 1,5. E o Lyon vem a 4 vitórias e 1 derrota. Em todas elas bateu mais de 1,5. Em 4 delas bateu ambos marca. Último confronto 1-1. Na classificação é um jogo que interessa ao Lyon porque tem chances mínimas, mas tem chance ainda de classificação na Conferência League. E a equipe do Nice é apenas cumprimento de tabela. Então, diante disso, mesmo atuando fora de casa, vejo o Lyon um pouco mais preparado. Então, vou deixar um jogo para mais de 1,5 gols ou fora com empate. Ainda na França Liga 1 temos o Troyes versus Lille, início às 16. A equipe do Troyes vem a 4 derrotas e 1 empate. O Lille, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 2 confrontos deu Lille. É um jogo que a equipe do Lille precisa vencer se quiser se manter na Liga Europa. E o Troyes já não chega mais a lugar algum, já está rebaixado à segunda divisão. Lembrando, atuando em casa, a equipe do Troyes fez uma temporada bizarra, fez a terceira pior campanha. Fora de casa, a equipe do Lille fez aí a 9ª campanha. É uma equipe também que não engrena fora de casa. Então, é um jogo um pouco delicado, mas a equipe do Lille tem favoritismo, tem tudo para sair com a vitória. Então, para essa partida, acredito que o Lille pode sair vencedor. Então, fora vence. Continuando, vamos agora para o Brasileiro Série A, às 16 horas. Temos aí o Fortaleza versus Bahia, um clássico nordestino. A equipe do Fortaleza vem a 3 vitórias consecutivas, todas elas em casa. Fortaleza que pegou uma mamadeira aí, pegou 3 jogos em casa, já é o 4º em casa. Claro, o Fortaleza sofreu muito com alguns jogos fora de casa, mas conseguiu dar a resposta ao seu torcedor. E a equipe do Bahia vem a 2 derrotas e 3 empates, conseguiu a classificação nas penalidades no último jogo da Copa do Brasil diante do Santos. E o Fortaleza venceu o Palmeiras, mas ficou eliminado. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Fortaleza. É um jogo que o Fortaleza vem muito bem em casa. 4 vitórias e 1 empate. É uma equipe que vem fazendo valer o seu mando de campo. O Bahia fora de casa, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Na classificação, o Fortaleza quer subir ainda mais na tabela. É o 9º colocado, enfrenta o 16º Bahia. Ou seja, para essa partida,
não tem para onde correr. Temos duas boas opções. A primeira é o Casa Vence e a segunda é o mais de 1,5 gols. Brasileiro Série B, Vila Nova versus Sampaio Corrêa. O Vila, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota recentemente para a Ponte Preta. E o Sampaio Corrêa, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Último confronto 0-0. Atuando em casa, o Vila 3 vitórias e 1 empate. Fora de casa, Sampaio 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Último confronto entre eles é um equilíbrio muito grande. A equipe do Vila na classificação tem a mesma pontuação do vice-líder e também do terceiro colocado com 17 pontos. Enfrenta o Sampaio Corrêa atualmente na 12ª colocação. Atuando em casa, o Vila vem fazendo uma boa temporada, ainda não perdeu, só sofreu 1 gol, vem fazendo a 6ª melhor campanha. E o Sampaio fora de casa só marcou 1 gol, vem fazendo a 12ª pior campanha. Para essa partida, o último confronto foi 0-0. Acredito que o Vila pode vencer, então vou deixar um casa com empate. Sem esquecer, retornando ao Brasileiro Série A, temos às 18h30 Atlético Paranaense e Botafogo. É um duelo que vem se repetindo pela terceira vez aí em menos de um mês. Ou seja, mais uma vez se repetiu no último meio de semana e o Atlético Paranaense levou a pior, perdeu para o Botafogo. O Atlético vem a 4 derrotas consecutivas, mas conseguiu a classificação às quartas de finais da Copa do Brasil pelos pênaltis, ou seja, nos pênaltis. E o Botafogo vem a 3 vitórias e 1 empate. Claro, foi vitória, vem a 4 vitórias consecutivas, mas perdeu nas penalidades. O último confronto é 1-0 para o Botafogo. A equipe do Paranaense em casa perdeu a invencibilidade para o Grêmio na última rodada do Brasileiro. Botafogo fora vem a 3 vitórias e 2 derrotas. Lembrando que na classificação o Botafogo tem 21 pontos, 5 pontos a mais que o vice-líder Palmeiras, tem apenas 1 derrota na competição. O Paranaense vem na 11ª colocação, 4 derrotas, 4 vitórias. É um jogo interessante, é um jogo que vou acreditar na linha de gols. A equipe do Botafogo, meu amigo, vai entrar determinado nessa partida. Então, mais de 1,5 gol é a nossa opinião. Cruzeiro versus Atlético Mineiro, início às 18h30, esse clássico mineiro. O Cruzeiro vem a 2 derrotas e 2 empates, 4 jogos sem vencer. E a equipe do Atlético Mineiro vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Lembrando, nos últimos confrontos foi 1-1. Lembrando que a equipe do Cruzeiro foi eliminado pelo Grêmio, atuando em casa. E a equipe do Atlético perdeu nas penalidades também. Então, ambas as equipes foram eliminadas da Copa do Brasil. Na classificação, o Galo é o quarto colocado com 14 pontos. Cruzeiro vem logo atrás com 13 pontos ganho. É um clássico interessante, é um clássico que tem um favorito e é o Galo. Ou seja, para essa partida, vou deixar um fora com empate. Rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, deste sabadão, de jogos pelo Brasil e o mundo. Só que antes de finalizar, irei deixar aquela dupla, aquela tripla, como planejamento de bilhete pronto personalizado, para que vocês possam faturar aquele green extra. Bom, antes de finalizar, irei deixar aí uma boa opção. 2 jogos para ambos marcam. O primeiro jogo para ambos marca será City vs United e Leipzig vs Frankfurt. E back é o favorito, podemos deixar aí mais de 1,5 Atlético Paranaense e Botafogo. E vitória da equipe do Fortaleza, 2 duplas formadas com o bilhete pronto. Então, monte sua dupla, monte sua tripla, da forma que achar melhor. Neste sábado de reta final de jogos europeus e também jogos brasileiros. Então, sábado de trade, dica de trade, aposta de bilhete pronto para que vocês possam lucrar. Então é isso, meu parceiro. Se gostou do nosso vídeo, solta o dedo no like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo para geral. Fui!